O Partido dos Trabalhadores de Lula declarou seu apoio ao ditador Nicolás Maduro e afirmou que, em sua opinião, a eleição do ditador foi uma jornada pacífica, democrática e soberana. A manifestação do partido gerou uma série de reações de parlamentares e cidadãos brasileiros que lembraram os laços do partido e de Lula com ditadores comunistas. O deputado Rodolfo Nogueira disse: Partido das Trevas, o PT do Lula, reconhece vitória contestada do ditador Maduro e chancela o massacre que o povo venezuelano está sofrendo. Países cobram transparência e monitoram a situação. O senador Flávio Bolsonaro se espantou. Não é possível que ainda tem gente acreditando que PT e Lula defendem a democracia. Ele lembrou: alguns que assinaram a Carta pela Democracia de Lula: Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila, Dilma, FHC, Luciano Huck, Chico Buarque, Gilberto Gil, Walter Casagrande, artistas, ex-ministros do STF e, claro, a atual ministra de Agendas e Viagens, Janja. Mas o importante é que tiramos o Bozo, falava muita besteira. O senador lembrou ainda: e nós fomos censurados de mostrar a proximidade de Lula com seus amigos ditadores. Era fake news, lembra? Essa foi só uma das interferências subjetivas do TSE contra Bolsonaro nas eleições de 2022. Alguns desavisados certamente votaram em Lula por não saberem de sua simpatia por ditadores. O ex-deputado Paulo Eduardo Martins apontou: alguns disseram que Lula e o PT seriam os fiadores da democracia no Brasil. Eis a verdade: PT diz que a eleição na Venezuela foi democrática e soberana. O deputado José Medeiros postou a nota do partido e disse: quer vomitar? A deputada Carla Zambelli questionou: essa não é a galera que assinou a Carta pela Democracia na USP? Não são eles que taxam a todos como golpistas? Vocês conseguem perceber que é tudo discurso e o que essa gente perigosa quer mesmo é uma ditadura comunista em nosso país? A senadora Tereza Cristina perguntou: alguém esperava algo diferente? O deputado estadual Márcio Gualberto ironizou: quem acha que o Celso Amorim está sendo cauteloso e por isso ainda não houve um pronunciamento oficial do governo brasileiro, deve acreditar em duende, cuca, mula sem cabeça, etc. Na verdade, o que o Lula está aguardando é encontrar uma narrativa satisfatória que possa ser usada para enganar o povo brasileiro. Por fim, Lula e Maduro são unha e carne, acreditam nas mesmas coisas e possuem os mesmos projetos. O deputado Nicolas Ferreira disse: afirmaram que houve uma jornada pacífica, democrática e soberana e chamaram um ditador de presidente. Este é o PT. O senador Sérgio Moro alertou: a vergonhosa nota de apoio do PT ao tirano de Caracas e a fraude eleitoral contra o povo da Venezuela confirma os piores receios de que o partido de Lula oferece riscos à democracia. O deputado estadual, professor Cláudio Branchieri, disse: as eleições na Venezuela foram fraudadas de toda a forma possível. População revoltada nas ruas, Maduro mandou o exército reprimir o povo. Para o PT, foi uma jornada pacífica e democrática. Maduro é a desgraça da Venezuela, o PT é a desgraça do Brasil. O investidor Leandro Russell disse: ao reconhecer a clara fraude eleitoral da ditadura venezuelana, o PT deixa claro, mais uma vez, que é um partido totalitário, engajado num projeto autoritário que vai além das fronteiras do Brasil. Não é de hoje. O PT apoia o regime chavista há décadas, jamais questionando o estabelecimento de uma ditadura brutal no país, que levou aos mais hediondos crimes contra a humanidade, reconhecidos até mesmo pela esquerdista ONU. O PT tem a essência chavista. Alguém ainda não entendeu? A economista Marina Helena, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, lembrou: pessoal, o Lula e o PT jamais vão romper com Maduro, mesmo que essa aliança lhes derrube a popularidade.
Maduro sabe coisas demais sobre negociatas com empreiteiras e dinheiro do BNDES. Lula prefere não irritá-lo, pois morre de medo que Maduro jogue verdades no ventilador. O senador Rogério Marinho disse: para surpresa de 0 pessoas, o PT apoia ditaduras sanguinárias e repressoras, aguardando agora o grande amigo de Maduro se manifestar. Tem método. A escritora Cláudia Wild disse: o PT, para surpresa de absolutamente ninguém, endossou e parabenizou a vitória, entre aspas, do narco-ditador Maduro. É o partido de Lula. O mundo todo pasmo com a fraude monumental nas eleições venezuelanas e a petralhada aplaudindo o crime. Todos os colaboradores do regime nefasto do traste genocida precisam ser sancionados. A economista Renata Barreto disse: sem surpresas, o PT defendeu Maduro e disse que a eleição foi pacífica, democrática e soberana. Sob Lula, o Brasil fica, mais uma vez, do lado errado da história. Que vergonha! O procurador Marcelo Rocha Monteiro lamentou: enquanto o mundo condena a fraude na Venezuela, o PT saúda a, abre aspas, jornada pacífica, democrática e soberana, fecha aspas, e, claro, reconhece a vitória, entre aspas, do ditador Maduro. Que podridão! O comentarista Uriah Fancelli disse: agradeço ao Partido dos Trabalhadores pela nota publicada ontem à noite, na qual o partido reconhece e endossa o fraudulento processo eleitoral na Venezuela. Esse apoio é importante, pois serve como lembrete para o que muitos já sabem. O PT tem uma longa tradição de simpatia por regimes autoritários no exterior, ao mesmo tempo em que muito virtuosamente professa um compromisso com a democracia, entre aspas, no Brasil. É profundamente contraditório e preocupante que o PT se alinhe com um regime que, segundo grupos de direitos humanos, cometeu graves violações contra pelo menos 43 mil pessoas, arruinou a economia venezuelana e provocou uma diáspora de milhões de pessoas. Essa postura lamentável apenas ressalta a incoerência e a ausência de compromisso do partido com os princípios democráticos e os direitos humanos e a priorização da própria ideologia em detrimento dos valores universais de justiça e liberdade. O deputado Mário Frias mostrou um vídeo de gangues venezuelanas apoiando o povo contra o ditador e disse: até criminosos tiveram mais honra que o PT, que, como um bom aliado já parabeniza o ditador Maduro. A escritora Paula Marisa ironizou, aguardando os jornalistas da Globo News fazerem uma análise sobre como o PT se tornou um partido da extrema-direita. O deputado Ricardo Salles, em vídeo, lembrou que o Senado tem a responsabilidade de cobrar do Ministério das Relações Exteriores que se posicione contra a ditadura de Maduro. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública,
os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Meus amigos, essa situação da ditadura venezuelana é absolutamente inadmissível. Um país que nós já sabíamos que não ia aceitar de jeito nenhum a derrota do ditador do Maduro, que é, obviamente, o sucessor da ditadura do Chávez, tudo quanto é porcaria da esquerda latino-americana lá naquele país para apoiá-lo, tem vídeo de vários representantes, inclusive Stedley e outros por aí, já sabendo que ele ia manipular, como é óbvio, aquelas eleições, o Brasil manda vergonhosamente o Celso Amorim para ajudar nessa lavação de imagem da lisura dessas eleições. Óbvio que os países que contestaram fizeram isso com muita propriedade, e agora o Maduro expulsa os diplomatas desses países que contestaram uma eleição que é claramente fraudulenta. E o Brasil até agora, nada. O Brasil simplesmente não fala, fica fazendo de conta que está esperando dados para poder se posicionar, então mande mais informações, vamos abrir as urnas, quero ver os boletins. Não está fazendo verificação nenhuma. Tudo mentira, jogo de cena. O Brasil é partícipe, o Brasil corrobora este processo ditatorial, essa fraude das eleições venezuelanas que envergonham não só a América Latina, como envergonha o Brasil, que não está se posicionando em relação a isso. Fica também um apelo para o Senado da República, a quem compete controlar a política de relações exteriores do país, para que coloque muito peso, que coloque pressão em cima do Ministério das Relações Exteriores, não só do embaixador Mauro Vieira, o nosso chanceler, mas também do Celso Amorim, e exija que se posicione de forma correta, porque é uma vergonha para nós isso que está acontecendo, e os venezuelanos precisam de o apoio do mundo inteiro, inclusive dos brasileiros.